E aí, família Balonatic, é o Charles na área e hoje eu trouxe uma história que vai fazer você repensar tudo que sabe sobre fisiculturismo. Você acha que para ser um campeão do Mr. Olímpia é só crescer o shape, usar os suplementos especiais e subir no palco? E se eu te contar que o maior Classic Physique da história do fisiculturismo carrega uma doença incurável nos rins e já gastou fortunas só para conseguir continuar em pé? Isso mesmo, Chris Bumstead, o cara que parece feito de mármore, quase perdeu tudo, inclusive a própria vida. E hoje eu vou te mostrar o lado que ninguém fala sobre o verdadeiro preço da glória. Antes de continuar, já se inscreve no canal Balonatic, ativa o sininho. Galera, ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos aqui. Conto muito com a força de vocês e vamos explodir esse canal. E se curtiu o conteúdo, deixa aquele like monstro para ajudar no algoritmo, lógico, né? Saca só, enquanto todo mundo admirava os músculos e as poses, o Simban estava travando batalhas que poderiam ter encerrado sua carreira a qualquer momento. E é sobre isso que vamos falar hoje. Em 2018, poucos dias antes de subir no palco do Mr. Olímpia, Chris Bumstead recebeu um diagnóstico que deixaria qualquer um de joelhos. O tal do IgA nefropatia. IgA o quê? Você deve estar se perguntando. É uma doença autoimune que ataca os rins. Basicamente, o sistema imunológico de Chris começou a atacar os próprios rins dele, sem motivo aparente. Para um atleta que depende de medicamento, que já sobrecarregam os rins, esse diagnóstico foi como uma sentença de morte para a carreira. E sabe o que aconteceu 3 dias antes do Olímpia de 2018? O cara foi hospitalizado. Isso mesmo, enquanto outros atletas estavam dando os últimos ajustes no carb up, o Simban estava tomando soro na veia e quase desistindo de competir. Mas o que ele fez? Saiu do hospital e foi direto para o palco. E ficou em segundo lugar, perdendo por pouco o título. Você consegue imaginar a força mental necessária? Eu fico com uma gripezinha e já quero faltar do treino. Imagine competir no Olímpia, com os rins quase falhando. E o mais louco, durante anos ele escondeu isso. Continuou competindo, injetando coisas no corpo, sabendo que cada injeção podia ser a gota d'água para os rins dele pararem de vez. Galera, me fala nos comentários aqui, você já treinou mesmo estando destruído por dentro? Como você lida com esses momentos em que seu corpo pede para parar, mas a sua mente quer continuar? Comenta aqui como que você lida com isso. Mas a doença renal foi só o começo dos problemas do Simban. O capítulo seguinte dessa história mais assustador. Se você acha que já viu atleta lesionado, espere até conhecer o histórico médico do Chris Bumstead. Vamos lá! Ruptura no bíceps, ruptura no latíssimo, lesão grave no ombro, labrum rompido, problema no quadríceps e lesão no joelho. Parece mais prontuário médico de vítima de acidente do que um campeão mundial. E aqui vem a parte que poucos sabem. Para se recuperar dessas lesões em tempo recorde, Simban investiu em tratamentos experimentais
que custaram uma fortuna. O cara viajou várias vezes ao México para fazer tratamentos com células-tronco. E não estamos falando de procedimento simples. Cada sessão dessa pode custar até $40 mil. Isso mesmo, $40 mil por sessão. E o resultado? Recuperação que os médicos disseram que levariam meses, aconteceram em semanas. Em uma entrevista, ele disse que rompeu o bíceps antes de uma competição. Qualquer atleta comum estaria fora, pelo menos ali 6 meses. E o que o Siban fez? Tratamento com células-tronco, intensiva fisioterapia com os melhores especialistas e bum! Em poucas semanas estava treinando de novo. Sabe o que isso nos ensina? Que por trás de cada pose perfeita no palco existe um atleta que já esteve completamente quebrado. E aqui eu te faço uma pergunta séria. Se fosse você, voltaria a treinar depois de romper o bíceps ou penduraria as chuteiras? Comenta aqui embaixo, a sua opinião é importante também. Mas espera que ainda tem mais. Porque manter esse físico perfeito custa mais do que apenas dor e suor. Custa um dinheiro que poucos podem imaginar. Vou te fazer uma pergunta direta. Quanto você estaria disposto a pagar pela glória? Para Chris Bumstead, esse número passou facilmente da casa dos milhões de dólares ao longo da carreira. E não estou falando só de suplementação e comida. As terapias com células-tronco que mencionei, cada sessão até $40 mil. E ele fez várias. O transplante capilar que ele realizou na Turquia, aproximadamente 5 mil libras esterlinas. Fisioterapias diárias com os melhores especialistas do mundo. Fácil ali, mais de $1.000 por semana. Exames semanais para monitorar a saúde, outros milhares de dólares todo mês. E tem mais. Para controlar a nefropatia IgA, ele precisava fazer exames frequentes, usar medicamentos específicos e seguir protocolos rigorosos de alimentação e suplementação. Tudo isso soma dezenas de milhares de dólares por ano, só para manter os rins funcionando. E sabe o que é mais absurdo? Tudo isso para competir num esporte que, comparado ao futebol e ao basquete, paga migalhas aos seus atletas. O prêmio pelo título do Mr. Olympia na categoria Classic Physique era de apenas $50 mil quando ele começou a ganhar. Para você ter uma ideia, o Sebum gasta mais com tratamentos médicos por ano do que ganha em premiações. A verdadeira grana só veio depois, com patrocínios e a sua própria marca. E aí, me diz, você investiria tudo isso no seu corpo e saúde? Ou acha loucura gastar tanto dinheiro para subir num palco por alguns minutos? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Mas agora vamos falar do elefante na sala. Aquele assunto que todo mundo quer saber, mas poucos têm coragem de discutir abertamente: os esteroides. Vamos ser honestos aqui, né? Fisiculturismo profissional e anabolizantes andam juntos e todo mundo sabe disso. Mas o que poucos sabem é como Siban revolucionou sua abordagem depois do diagnóstico de nefropatia. Diferente de muitos atletas que escondem ou negam, Chris Bumstead já admitiu abertamente o uso de esteroides. Mas aqui vem a parte interessante. Ele reduziu drasticamente o uso ao longo dos anos. Em entrevistas, ele revelou
que chegou a usar até 5 compostos diferentes simultaneamente no início da carreira. Hoje, ele afirma usar apenas 1 ou 2 e as dosagens muito menores. E tem mais, ele abandonou completamente a trembolona, que ele mesmo chamou de a parada mais tóxica que existe. Para quem não sabe, trem é considerado um dos anabolizantes mais potentes e também mais prejudiciais ao corpo. E o mais impressionante, mesmo reduzindo drasticamente as dosagens, ele continuou melhorando seu físico e ganhando título após título. Isso mostra que mais nem sempre é melhor e o que a ciência por trás da nutrição e treinamento pode compensar o uso reduzido de substâncias. Pensa só, enquanto muitos competidores aumentaram as doses a cada ano, ele estava fazendo o caminho inverso e mesmo assim continuou sendo imbatível por 6 anos seguidos. E essa decisão não foi fácil. Imagine você, no topo do mundo, decidir reduzir algo que todo mundo usa em grandes quantidades. É preciso muita confiança e conhecimento para nadar contra a corrente. E agora eu te pergunto, algo que vai dar o que falar nos comentários. Você acha que é possível ser campeão sem anabolizantes? Ou é simplesmente impossível no fisiculturismo profissional atual? Comenta aqui embaixo que eu quero ver a sua resposta. Quero ver esse debate. E depois de tantas batalhas, tantos sacrifícios e 6 títulos consecutivos do Mr. Olímpia, chegamos ao capítulo final dessa história incrível. Em 2024, com apenas 29 anos, no auge da carreira e ainda invicto, Chris Bumstead anunciou sua aposentadoria dos palcos. Uma decisão que chocou o mundo do fisiculturismo. I'm so sorry this is gonna be my last time up here, but I hope, please, everybody, I hope you guys learned something from my journey, and it wasn't just about winning, it was the champion mentality, something no quit, feeling it all, and just enjoying the moment. Thank you guys. Pense só, enquanto a maioria dos atletas desiste quando começa a perder, o Siban saiu no topo, 6 títulos consecutivos, e ele simplesmente disse: é hora de cuidar da minha saúde e da minha família. Isso me faz admirar ainda mais o cara, porque é preciso muita força mental para dizer chega, quando todo mundo está implorando para você continuar. E não pense que ele só pendurou as chuteiras e foi descansar. O cara transformou sua imagem em um império, tem a própria marca de suplementos, a Raw Nutrition, linhas de roupas, programas de treino e um dos maiores canais de fisiculturismo do YouTube. Mas o verdadeiro motivo por trás da aposentadoria? A saúde. Ele mesmo disse que cada ano competindo era um risco cada vez maior para seus rins. E com o nascimento da filha, suas prioridades mudaram. Ele escolheu sair do topo, preservar seu legado e, mais importante, preservar seu corpo e sua saúde. Quantos atletas você conhece que tiveram essa sabedoria? De um jovem sonhador canadense, a maior lenda do Classic Physique, de um corpo quase destruído por doenças e lesões e um símbolo de equilíbrio entre performance e saúde. Essa é a verdadeira jornada de Chris Bumstead. E agora chegamos ao final dessa história incrível, com uma lição que vai muito além do fisiculturismo. A verdadeira lição de Chris Bumstead nos ensina não é sobre como ficar gigante, não é sobre como ganhar títulos, é sobre
resiliência. É sobre levantar quando seu corpo está implorando para você desistir. É sobre encontrar um equilíbrio entre ambição e saúde. Sebum provou que ser campeão não é sobre o shape perfeito, é sobre segurar a barra quando tudo está desabando ao seu redor. E aí eu te pergunto, você está pronto para encarar seus próprios palcos? Ou vai continuar fugindo da luta quando as coisas ficarem difíceis? Porque no final das contas, todos nós temos nossas batalhas invisíveis. Todos nós temos nossos diagnósticos difíceis de acertar. Todos nós temos lesões que não se veem por fora. A diferença entre campeões e desistentes não está nos músculos, está na mente, está na capacidade de continuar, mesmo quando tudo diz para você parar. E se esse vídeo te inspirou, esmaga esse like agora mesmo. Se inscreve no canal Balonatic, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilha esse vídeo com aquele brother que ama o fisiculturismo e precisa conhecer o lado oculto desse esporte. Galera, eu tô aqui para mostrar que o verdadeiro antídoto para qualquer obstáculo na vida é a combinação de conhecimento, disciplina e equilíbrio. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, família! Até a próxima!